A gente acha que não, a gente está numa bolha digital. A TV, ela é muito forte no Brasil inteiro. Então, esse offline, inclusive, era um dos pontos que existiam muitas dúvidas do próprio lançamento do Familhão. Uma curiosidade, assim, o BP original do Familhão, ele colocava muito mais peso nas parcerias, em coisas que a gente estava desenvolvendo ao longo do caminho do que a própria TV. E foi uma surpresa muito grande que a gente lançou o Familhão, a gente teve quase 3 milhões de cadastros nos primeiros meses só com TV, só mídia offline. Oi, eu sou o Daniel e esse é o Talks, o podcast da Uncover sobre o estado da arte de mensuração, dados e tecnologia para marketing. Hoje eu falei com o Marcos Caringi. Ele é CRO lá no Familhão, que é uma das startups brasileiras que está mais crescendo nos últimos anos, trabalhando muito com mídia offline, entendendo como compor na estratégia branding performance, como trabalhar o offline para gerar demanda. Enfim, foi um papo super interessante para quem quer entender como uma empresa se adapta às especificidades do Brasil e adapta a sua estratégia de crescimento em mídia a esse mercado. Fica aí para ouvir. Bom, Marcos, super obrigado por ter vindo aqui, participar do podcast. Pra gente é uma honra te receber. Eu também. Vamos começar do começo. Explica pra gente, o Familhão é uma empresa razoavelmente recente, mas que rapidamente foi pra cabeça das pessoas, o mundo conhece. Pra gente é um case muito interessante de analisar, porque é uma empresa em que mídia foi parte da estratégia de crescimento da empresa. Então, queria que você começasse contando pra gente um pouco o que é o Familhão e como que vocês estão se posicionando, qual que foi um pouco o papel da mídia nesse processo de crescimento inicial. Não, legal. Como você falou, o Familhão ele é muito recente, ele tem 1 ano e meio de vida, um pouco mais quando a gente olha planejamento, estruturação, mas basicamente 1 ano e meio. Já estamos com mais de 10 milhões de cadastros, então em 1 ano e meio a gente conseguir esses números é algo assustador, assim, eu venho do varejo, de startups, isso é bem assustador. A gente tenta se posicionar muito como um clube de assinatura, loyalty, uma media tech, quando a gente fala com o mercado B2B, mas na verdade a gente fala muito que o Familhão é sobre acesso. Então a gente tem lá o grande chamariz, que é R$1 milhão, o sorteio que o Luciano Huck fala muito bem, que ele bate na porta da pessoa para entregar isso, mas a hora que a gente olha o modelo de negócio, a composição ali, é muito sobre acesso, de como que a gente ajuda as famílias brasileiras a terem acesso a algo. Então, por exemplo, o cliente paga R$20, ele tem acesso ao número da sorte, que é o grande prêmio para ganhar 1 milhão, mas ele também tem acesso a alguns cupons de alguns parceiros nossos que são estratégicos, tanto para a gente quanto para esse cliente, e a gente tem um marketplace interno, que a gente chama de lojão, que esse cliente, os R$20, eles voltam quase como um cashback em créditos, quase 100% de cashback. Então o cliente paga R$20, ele recebe R$20 de crédito, e ele pode trocar ali por produtos dos nossos parceiros, por experiências. A gente acabou de lançar um projeto com a Giovanna Antonelli, então pode trocar por conteúdo exclusivo da Giovanna Antonelli, que ajuda a pessoa a ter um mindset melhor. Então a gente fala que é muito sobre essa questão do acesso, de como que a gente ajuda essas famílias numa visão loyalty, a melhorarem sua qualidade de vida. Então é um pouquinho sobre isso, o Familhão. Cara, que legal. Eu acho que tem negócios que eu acho muito interessantes por muitos motivos e acho que nesse caso é um negócio bem pensado para Brasil, né? De Sim. certa forma, assim, é muito brasileiro. O Brasil é um país onde cashback, cultura de cupom, o brasileiro gosta disso, vai atrás, né? Então, para mim é interessante pensar modelos de negócio pensados para o contexto brasileiro, que fazem sentido para o brasileiro e que eu acho que, tendo a questão do Luciano e tudo, para mim é muito interessante porque, digital, TV, assim, mas a gente sabe quanto a importância da mídia off também para a estratégia de vocês. E você falou quantos milhões de pessoas Quase cadastradas? 10 milhões. Então, acho assim, não sei, para quem gosta de jogar fora, não, o off não faz mais sentido, tal. Acho que vocês têm algo a dizer sobre isso, né? Exato, exato. Eu sou ex-Globo e ex-Americana, Zami, trabalhando com cashback. Então, essa parte da mídia e esse modelo sempre foi muito forte na minha carreira. E, cara, a gente acha que não, a gente está numa bolha digital.
a TV ela é muito forte no Brasil inteiro. Então esse offline, inclusive, era um dos pontos que existiam muitas dúvidas do próprio lançamento do Familhão. Uhum. Uma curiosidade, assim, o BP original do Familhão, ele colocava muito mais peso nas parcerias, em coisas que a gente estava desenvolvendo ao longo do caminho do que a própria TV. Uhum. E foi uma surpresa muito grande que a gente lançou o Familhão, a gente teve quase 3 milhões de cadastros nos primeiros meses só com TV, só mídia offline. Então, basicamente, o comercial, o break, e o merchan ali do Luciano, o QR Code. Assim, a própria Globo se surpreendeu com esses números. Assim, tinha dia que a gente colocava quase 1 milhão de pessoas no site em um espaço de 5 minutos. É loucura isso. Caramba. Imagina Imagina o desenvolvedor ali. Nossa. Cara, era uma operação. Ainda todo domingo a gente tem, mas é uma operação de Black Friday. Uhum. E ter isso, esse peso da mídia, sabe, essa relevância ali foi uma surpresa para todo mundo. É difícil ainda você ter. Você ouve muito empresas falando, pô, eu tô desligando a TV e migrando só para o digital. Quem vai fazer o contrário? Sair do digital e ir só para a TV? Uhum. Então, cara, ainda tem um espaço assustadoramente grande nesse caminho. Não, e pra mim isso é um experimento muito interessante, porque para uma empresa tipo a Coca, que todo mundo já conhece a marca, é difícil isolar, né, o impacto da TV. Bom, é isso que a gente tenta fazer. Sim. Mas para vocês é muito interessante, que é uma marca que há 1 ano e meio ninguém sabia, 2 anos, né, qual é. E assim, em tão pouco tempo, milhões de pessoas terem entrado na base de vocês, cadastrado, é meio que uma prova, não tem por outro caminho para a pessoa conhecer a marca e cadastrar, Sim. né? Então é quase uma prova de conceito. Pensando na jornada de crescimento que vocês tiveram aí nesses últimos 1 ano e meio, eu queria entender o que são principais dores, questões do negócio, estratégia, um pouco, o que você puder compartilhar, claro. Não, legal. O primeiro ponto era esse que eu te falei, assim, da mídia. Qual era o papel da mídia offline dentro do nosso negócio? Não existia uma clareza sobre isso. É awareness, vai gerar conversão e, no fim, gerou, assim. E é legal que, em termos de dados, a mídia, o merchan ali pra gente, cara, a gente tem um funil de conversão de 60% de cadastro para pagamento. Pô, 60% de cadastro para pagamento é algo assustador. E só TV. De tráfego para cadastro, mais 40%. Na hora que você faz, eu tenho um funil de conversão de quase 50% de tráfego. Então essa era uma grande dúvida, e a hora que a gente colocou a prova e estabilizou, é um loop de crescimento absurdo. Um segundo ponto, assim, em termos da nossa estratégia, foi sempre esse posicionamento. A gente está num mercado hoje brasileiro que se fala muito das bets, que tem essa polêmica envolvida, é legal, não é legal, como funciona, como não funciona. O nosso principal ponto lá atrás era, será que o Familhão vai ser visto como um jogo de aposta? Vai ser visto como um sorteio, uma bet? Cara, e isso nunca se provou também. Dentro da nossa estratégia de comunicação, a gente conseguiu isolar, e não só isolar, mas como mitigar totalmente. O cliente vê a gente, óbvio, tem o milhão, tem o chamariz do milhão, mas ele vê a gente como esse lugar que ele tá lá, ele tem acesso a cupons, ele guarda o dinheiro para gerar valor em termos de uma marca, de um produto dentro do nosso lojão. Então a gente nunca forte, mas a gente não sofreu com esse problema. E a partir daí, eu acho que a nossa estratégia vai muito ao encontro de, temos uma mídia forte, que é a TV, como que a gente explora o nosso digital e como que a gente acelera o crescimento a partir dele. Porque o cara que vem da TV é um cara normalmente desbancarizado, como você falou, Brasil. Desbancarizado ou tem lá uma conta em algum banco, mas não utiliza cartão de crédito. 80% do nosso cliente paga com Pix. E eu falei que eu sou um produto de assinatura e loyalty. Como é que eu vou renovar 80% em Pix? Então a gente teve que montar uma estrutura ali primeiro em CRM, cara, muito forte. Hoje a gente já renova mais ou menos 55% dos vencimentos no dia. Então, dessa galera de 80% do Pix. Exatamente estabilizando uma jornada de dados, uma jornada de CDP, copy, Next Best Hour, Next Best Channel. Então, a gente conseguiu estruturar dentro da nossa estratégia alavancas e ferramentas que a gente conseguisse mitigar esse problema que o offline gerou pra gente. Cara, o cliente tá vindo, paga com Pix, só que
é um produto de assinatura. Estruturamos isso. E agora a gente está num momento de, beleza, tem um primeiro canal de crescimento, tem um CRM forte, como é que eu entendo a complementariedade das mídias aqui para gerar, de fato, crescimentos rentáveis? Então a gente está acelerando com vocês o nosso MMM para entender exatamente como é que a gente faz o próximo investimento em mídia, como que os canais se complementam, se a própria TV, será que já saturou? Será que eu ainda tenho espaço para crescer mais e para investir mais? Então, em termos de problemática hoje do negócio, a gente está exatamente nesse ponto de, cara, tem uma estratégia, tenho canais que funcionam, como é que eu estruturo todos esses outros canais para me manter rentável e crescimento? É aquela coisa, o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai continuar. Claro que os sucessos têm que ser mantidos, né? Mas você vai ter que repensar a estratégia para o novo momento. Exatamente. E até produto, assim. A gente tem um produto que funciona. O que falta? O que precisa? O que a gente tem que cair? A gente vai lançar um app agora. A gente não tinha app. Toda essa história que eu tô te falando é um produto web-based. Então, a gente vai ter um app. O que esse app precisa ter? De que forma eu vou fazer um lançamento de um app considerando o que eu já aprendi e o que eu ainda não consegui fazer? Então, acho que tem muito aprendizado ainda. E o legal disso é que, por mais que a gente esteja com 10 milhões de cadastros, dá pra chegar em 20, 30, 40. Só gerando esses aprendizados que a gente tá no caminho agora. Acho que assim, sem querer me repetir, mas é que eu acho... Às vezes eu vivo aqui na bolha das startups e tal, em que... você vive numa bolha em que, sei lá, só mídia digital funciona, as pessoas todo mundo paga em cartão de crédito, serviço de recorrência, e é muito interessante pensar o número de coisas que você precisa pensar para você falar com um público mais amplo. Sim. E que quando você tá nessa bolha, as oportunidades que você deixa de explorar, se você não pensa no público mais amplo, na realidade do brasileiro, enfim, fora um pouco da bolha que a gente vive, né? Super interessante. Queria entender, você já começou a mencionar essa jornada de mensuração, né? A gente sabe que vocês estão trabalhando com MMM, mas eu queria falar, no começo, como que vocês mediam e como que isso evoluiu o impacto da mídia no negócio de vocês? Legal. Você deve ter visto, saiu recentemente um artigo da McKinsey falando sobre a integração entre CFO e CMO, né? Cara, a minha felicidade no Familhão é que a gente sempre foi integrado. O CFO, ele veio da Use, é um cara super antenado em dados, modelos de atribuição. Então, o Familhão, ele já nasceu com um modelo de atribuição próprio. É um modelo baseado em anomalias e algumas hierarquias de canais. E desde o começo a gente conseguia enxergar qual que era o impacto da mídia offline dentro do nosso dia a dia. Então, a gente tinha lá um basal, que vocês hoje ajudaram a gente a entender o que é esse basal, mas a gente já tinha lá uma venda que acontecia e vinha os lifts exatamente num merchan, num break. Então, lá atrás, desde o começo, a gente já sabia mais ou menos, cara, qual que é o impacto de um break de 15 segundos, de 30 segundos? Um impacto de um break na Ana Maria Braga, no jogo do Flamengo, no Domingão. Qual que é o impacto do Domingão? A gente chegou a criar um modelo que a gente conseguia organizar o speech do Luciano versus a venda. Então, já saiu, assim, eu digo que eu sou feliz por isso, porque, cara, a gente já saiu na frente de, sei lá, 90% do mercado. A gente já conseguia atribuir. Beleza. E atribuição é aquela velha história, não tem modelo certo, não tem modelo errado e sempre é polêmico. Aí a gente começou um processo de... A mídia digital levantava a mão, essa venda que tá na Globo é minha. Aí o CRM, essa venda que tá aqui é meu carrinho abandonado. Eu não tô vendo o impacto de awareness aqui, tô fazendo investimento em TikTok e eu não tô vendo... Cara, foi exatamente nesse momento que a gente precisa de um modelo de atribuição que dê uma clareza maior pra gente. Porque só as anomalias, funciona pra caramba. Só que já é já preciso entender melhor, aquele investimento que eu tô fazendo no TikTok, ele tá gerando uma venda end-to-end, ele tá sendo assistido, de que forma que a nossa marca tem impacto no que a gente está fazendo hoje. O Felipe, que é o nosso CMO, ele fala muito disso. Cara, temos que investir mais em marca. E aí começa as discussões. Então, a gente migrar para um MMM, eu não digo nem migrar, eu acho que a visão correta aqui é, cara, a gente tem um MMM, tem um modelo, tem um last click, cara, como é que esse ecossistema, ele se retroalimenta, né? Então, a gente ir para esse caminho foi exatamente a partir dessas perguntas que a gente não tinha resposta. Legal. E hoje a gente já está tendo. Muito interessante. E é interessante porque são visões bem diferentes mesmo, né? Porque eu acho que
olhar o lift quase instantâneo Sim. é muito bom, porque você consegue entender qual que é a audiência que entrou naquele momento, em qual tal. Mas mesmo da TV, o impacto da TV não é só o que da galera que é fã. A TV tem um impacto no tempo, né? Então você consegue tanto entender as outras mídias que também estão trabalhando, o papel da marca e esse impacto mais de médio e longo prazo, Exatamente. que não é só instantâneo. Tem um caso legal que a gente tava nessa briga da mídia paga. Pô, essa é minha, essa não é, essa é sua. E aí a gente tem lá um resultado do modelo de atribuição que mostrava lá quanto que vinha da mídia paga. Só que a gente nunca colocou dinheiro, por exemplo, em awareness em mídia paga. A gente só estava fazendo performance. Ou seja, quem sabe mídia paga, tá lá tipo, cara, essa venda aqui é assistida. Quem não sabe, não, pô, mídia paga, tá vendendo tanto, não sei o quê. Cara, e a gente sabia, pô, essa venda aqui é assistida. Eu tô pegando um cliente que já conhece e eu só tô convertendo, A hora que a gente colocou o MMM, cara, provou exatamente isso. Tá vendo, sei lá, os 100 mil de mídia paga que tem esse aqui nesse mês, é 1.000. Porque os outros 99 vieram de um cliente que já conheceu pela TV, não é incremental. Então, esse tipo de discussão, ela começa a ficar mais rico. Exatamente do jeito que você falou. Cara, você falou que, pra mim, muitas coisas que são muito interessantes de analisar, né? E que eu acho que é um mito pra gente desconstruir também, que é o digital é só performance. Eu acho que, pra mim, eu vejo muita oportunidade pouco explorada de trabalhar marca e awareness no ambiente digital também. Sim, precisa. E também a performance no digital, ela é muito... Se o cara já te conhece, se ele já te viu em algum lugar, a probabilidade dele clicar e fazer a compra é maior, né? Então, como que você consegue olhar para essas duas coisas juntas? Exatamente. Eu tava num talk essa semana e aí CMO do Magalu falou exatamente um ponto que é muito... Cara, o cliente que tá ali, ele não tá vendo, pô, essa peça aqui é de topo de funil, então não vou clicar nela, vou clicar na peça. Ótimo ponto. Cara, não tá, ele vai clicar no que tá chamando a atenção e no que ele conhece. Então, você tem toda a razão, você precisa fazer um trabalho de awareness, de comunicação, sem um objetivo claro de venda, de conhecimento. Óbvio, você vai pegar um cliente que já te conhece e vai clicar na tua peça. Mas se você não é visto, você não é lembrado. Super. E se hoje a gente tá num momento que, se só a Globo fala de mim, beleza, tem pessoas que não estão na Globo, por mais que, cara, é um mundo de gente ali dentro, tem gente que não tá. E essas pessoas? E as pessoas que olham, que assistem o Domingão de vez em quando, e eu preciso bater nele com uma frequência 3+, por exemplo. Pô, se o cara só assistiu uma vez esse ano, onde que eu vou falar com ele, explicar o que é o Familhão, contar quais são os benefícios? Então precisa fazer esse trabalho de topo de funil. E um trabalho criativo, né? Porque o Instagram, TikTok, cara, todo mundo tá anunciando. Como é que eu vou chamar a atenção desse cliente? Super. E criativo, a gente sabe que metade do efeito tá no criativo, Sim. né? Outra metade é falar com a pessoa, mas metade é falar bem com a pessoa, de uma forma que se comunica, adaptado ao formato daquela plataforma, tudo super legal. E, só pra gente concluir, como que foi um pouco essa transição e os desafios, no sentido de mudanças de mentalidade que vocês precisaram ter para adotar um marketing mix model na prática? Ou, acho que você tá contando, e para mim isso é um case excepcional, de uma empresa que pareceu ter baixa fricção no processo de adotar essa visão, mas queria entender se teve algum desafio ou alguma forma que vocês precisaram mudar a mentalidade sobre como você mensura e toma decisão? Mas, por mais que tivesse esse alinhamento, sempre tem. Sempre tem ali um pequeno atrito, uma negociação. Foi tranquilo? Foi. Mas teve, assim, a gente tinha que... exatamente essa discussão de quem é minha venda, de como que esses canais estão gerando incrementabilidade, que a gente não tinha essa resposta. E para pessoas que não conhecem a visão da mídia paga e são super pragmáticas, é aquele negócio do tipo, pô, você está investindo, sei lá, no canal A, esse canal eu não tô vendo a venda aqui no modelo, desliga. E aconteceu um caso com a gente, que a gente teve um problema que a gente precisou desligar. A gente precisou desligar a mídia. E, cara, caiu o resultado da mídia, mas caiu junto o resultado do basal. O total caiu além da mídia, né? Aí começou cara, tem alguma coisa aqui.
Pô, isso é muito interessante. Então talvez, pô, aquele negócio ali que o Marcos falou do MMM faça sentido, porque, pô, a gente vai ver que não é só sobre esses lifts, que tem algo ali por trás que ajuda a explicar esse negócio. Então, pô, talvez aquele investimento no canal A que só gera awareness, ele gera uma venda depois, porque o cara lembrou e colocou lá no Google, mas ele que fez esse passe pro gol. Cara, é muito interessante, porque os anunciantes que costumam, quando a gente vem falar com a gente, a frase, e ela é parecida, ela é a seguinte, cara, eu faço a mídia de awareness, eu faço a mídia, eu sinto que melhora, eu vejo, eu só não consigo provar concretamente que foi isso, né? E aí acho que o passo da mensuração é você falar, cara, essa sua sensação de que você faz uma mídia e a sua venda melhora, você tira uma mídia de awareness ou uma mídia de consideração, enfim, e a venda cai, eu preciso de dado para mostrar isso, e acho que muito interessante você ter conseguido levar essa concretude para a companhia, né? Cara, e muitas vezes, assim, eu não tenho problema algum de, tá bom, então desliga. Vamos desligar. Quando eu tava no Globoplay, a gente desligou. Tinha aquela velha briga, né? Search orgânico. Tá bom, desliga. No Familhão a gente fez a mesma coisa. Desliga, vamos ver o que acontece. Porque aí você começa a ter, você prova por A mais B para quem é mais pragmático, quem precisa do dado mesmo, e é legal, porque você vai ter o dado, você vai ter a comprovação, cara, aí você dá a resposta. Pô, na Globo caiu, porque a gente tinha um fluxo de venda que era importante ali com o search, que a gente conseguiu otimizar e tal. No Familhão não caiu. Então, pô, a gente reduziu ali em search, começou a trabalhar brand asset, proteção ali de branding, pegou essa grana, jogou para outros canais, otimizou ali dentro do Google. Então, pô, às vezes ser o radical nesse... Cara, então desliga. Ajuda pra caramba. Super. É o experimento que a gente precisa às vezes, né? E interessante... Eu só vou dar essa nuance, já que você trouxe a sua experiência em Globoplay também, que é muito interessante ver que não é uma regra universal, né? Não. Porque às vezes eu falo com uma pessoa, pô, eu odeio o Google Search, não funciona, vou tirar tudo porque não é incremental, ou outro que investe demais, e a verdade é que o papel do Google Search especificamente, ele nem sempre é só um papel de trazer um novo consumidor, né? Mas ele tem um papel na jornada e no fluxo da compra bem específico, então também... Quando começa essas regras de bolso, assim, sabe? Sim. Tipo, todo mundo tem que fazer, ninguém tem que fazer. Acho importante a gente falar que cada situação é uma situação, né? Com certeza. Eu não acredito nessas regras de bolso. Acho que o Globoplay, por exemplo, a gente otimizava por jornada de venda. Então, pô, o cara que procurou o Globoplay no Google, ou ele tá querendo conhecer o produto, ou ele quer comprar. Pô, se ele quer conhecer o produto, ele vai cair no produto. É como se você caísse na tela do Netflix, não numa página de venda. Super. Então eu otimizava exatamente pensando nisso. O Familhão não, o Familhão o cara quer comprar. Não tem outra coisa. Então, pô, o fluxo já é o mesmo, não precisa. Pô, espetacular, Marcos. Super obrigado aqui por ter vindo compartilhar sua experiência. Assim, quando eu comecei, eu sou economista, quando eu entrei no Uncover, eu falei, pô, vou fazer um monte de modelo para mostrar que mídia, tá todo mundo jogando dinheiro fora e tal. E o meu aprendizado maior foi o oposto. E eu acho que vocês são um grande exemplo para mostrar para o mercado, cara, que mídia no fim do dia funciona, né? É uma alavanca que é fundamental para a meta do negócio, para o resultado. E, enfim, super obrigado por compartilhar e parabéns pelo case, é incrível. Pô, obrigado, eu que agradeço pelo convite. Boa.